a Isa Valadão, embaixadora da Eucatex, e hoje eu estou comandando o podcast diretamente aqui da Revestir 2025. E eu recebo esse querido arquiteto, Paulo Capel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Isa. Se Obrigado por me apresenta pra receber. Oi, eu sou o Paulo Capel, sou arquiteto, design de interiores e invento algumas coisas por aí no meio do caminho, Pois né? é, e é dessas invenções que a gente vai falar hoje, né? Isso. A gente escolheu como tema para conversar com vocês sobre ambientes, casas antigas que conseguem ser transformadas em novos negócios. Exato, esse nome já dá uma dica do que vem por aí. Do que vem por aí. Mas é aquela coisa, né, Isa? A gente vê muita construção nova, do zero, só que falar das reformas também é importante. Porque a obra de reforma, seja ela mais superficial ou uma reforma completa, total, é praticamente o que se tem aí no dia a dia, né? Todo mundo em algum momento vai passar por uma reforma. Seja porque no prédio precisa trocar uma prumada, a tubulação de água, verdade. ou porque você resolve fazer realmente mudar o ambiente, o espaço que você vive e tudo, né? E a reforma precisa de um pouco mais de atenção e é falando sobre isso e pegando nas casas antigas que eu criei uma websérie, Muito boa. né, que vai falar de casas antigas sendo transformadas em novos negócios. Ou seja, a gente vai pegar casas subutilizadas, né? Casas que não estão ali no seu melhor estado, também não estão sendo muito utilizadas, e elas vão começar a gerar renda. Então elas começam a se pagar, a gente começa a manter o patrimônio, né? Porque o imóvel dá gasto, ele tem manutenção ao longo do tempo. Claro. Né? Então aí a gente consegue pegar um imóvel ocioso e transformar numa renda. Numa renda passiva, né? Que vai acontecendo. Exato. E você vai na contramão do que muita gente tem feito, que é derrubar a construção antiga para construir a nova. E tira a identidade da rua, da cidade, das construções. Eu sou do interior do Rio, mas o interior de São Paulo também tem muita construção antiga, que tem... gente, quando eu falo assim, eu vou lá na minha infância, casa de vó, aqueles ladrilhinhos, sabe? Sim. Vermelhinho, as janelas que eram diferentes, gradeado, as grades eram lindíssimas. Tinha muito ornamento, né? Isso. Hoje, tudo muito limpo, vamos dizer, né? Sem ornamento. E é porque tem história. Você olha para essas construções, você vê história, você vê que tinha uma família ali, ou que tem uma família ali. E quando você rasga, quebra, bota a chão essa construção, porque é o que tem muito acontecido por aí, você larga mão de toda essa história. E quando você vem resgatando uma história, e é por isso que eu acho tão bacana esse tema, né? Uma casa antiga que estava, como você bem disse, ociosa, e aí você traz vida através da reforma. Fala um pouquinho disso. É um pouco sentimental pra mim, porque essa primeira casa que a gente tá gravando é a casa da minha família, né? Que meus pais compraram essa casa 27 anos atrás, quando a gente se mudou de São Paulo para o interior, né? Buscava uma vida mais tranquila. Nessa casa? Morei nessa casa, morei boa parte da minha vida nessa casa, cresci lá, né? Então, assim, eu tenho uma conexão emocional com a casa, e ela é uma casa que foi bem construída, ela é inteira de tijolo maciço, uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, tanto até por custo mesmo de construção, é muito mais caro você construir uma casa assim. Então ela tem muitas boas qualidades, mas tinha defeitos ali, que era vazamento, telhado vazando, chovia mais dentro do que fora, né, piso soltando e tal. Mas, no geral, falando sobre identidade e tal, algo que até no meu trabalho eu gosto de considerar. Existe a demanda do cliente de a gente transformar e não ter relação nenhuma com aquele espaço que a gente está vendo? Sim, mas eu me conecto mais com clientes e perfis de pessoas que buscam olhar para casa, ver o que ela tem de bom, ver os pontos negativos, os pontos cegos, que eu costumo dizer, né, que a gente não observa muito, mas que atrapalham. Às vezes, os layouts antigos eram muito travados, eram ambientes muito separados, era tudo muito truncado. E hoje a nossa vida, ela pede um pouco mais de fluidez, integração, até porque, querendo ou não, a gente não tem muito tempo em casa. Então, quando a gente quer aproveitar aquele tempo para ficar mais junto. Então, aí que vem layout, né, o conceito aberto, vamos dizer, né, que é a cozinha integrada com área social. Então, assim, já que eu tô fazendo aqui uma refeição, passando uma hora aqui na cozinha, por que não ficar junto com quem está descansando ou assistindo uma série, alguma coisa, estudando na sala e por aí vai. Então, o ambiente integrado, ele tem tudo a ver com o nosso estilo de vida hoje. Mas essa questão da estética, que daí a gente sai de função e vai para estética, a gente sai da função dos ambientes, né, e vai para estética, é justamente essa discussão de que precisa tudo ser muito
Antes era bege, depois virou cinza e agora bege vem voltando, né? Nos últimos 20 anos é basicamente isso, né? Então, assim, a gente precisa realmente desse ambiente que é todo cinza, que me ajudaria a vender a casa facilmente, só que eu não quero vender minha casa hoje. Eu quero viver lá. Como que eu me identifico com isso? Existem pessoas, sim, que se identificam com ambientes que, é um pouco mais etéreo, é mais branco, é mais metálico e tal, só que no geral, nós brasileiros somos quentes, né? Temos um calor humano, né? E o nosso ambiente também é esse. A nossa temperatura não é tão fria. A gente tem aí, fora a variação climática e tal, assim, a gente tem períodos muito quentes no ano. Então a gente precisa de uma casa mais aberta e não ser refém de uma casa que me faça ficar o dia inteiro com a janela fechada e o ar-condicionado ligado. É bom, é uma ótima solução. Resolve, em muitos dos casos hoje em dia. Mas a gente resgatar também essa questão da qualidade de vida dentro do ambiente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parede verde aqui no podcast. Naturalmente, esse espaço que já é mais fechado, já fica mais aconchegante. Então, aí entra um conceito de biofilia e tal, mas trazendo a identidade, eu gosto de juntar tudo isso e olhar e falar, tá, quem são as pessoas? O que é importante para elas? E pra pessoa que vai morar. Pra pessoa que vai morar. Se eu tô fazendo uma casa para vender, ela pode ser uma casa mais genérica. Entendi. Porque daí ela vai agradar um público maior. Mas se a gente trabalha com projetos personalizados, fazendo a casa pra Isa, Baladão, quem é a Isa? O que a Isa gosta? O que ela não gosta? Espera dali? Como funciona o dia a dia na casa dela? Não entendi. Porque, inclusive, eu tenho até caso de cliente que não quer cozinha integrada. Eu não gosto de cozinha integrada. É muito pessoal. Você tava falando aí, eu fiz cara de paisagem, mas não é minha... Não é do meu gosto. Agora, eu queria aproveitar esse gancho. A gente falou de cinza, de bege. Sim. E aí, em contraponto a isso, a gente tem como essa mesa aqui, os amadeirados vindo com tudo. Sim. Ali fora, você falou que amou um padrão, o né? lançamento do Eucatex, que é o Embuia, e eu tô apaixonada. Ele é a minha cara. Eu teria uma casa inteira com aquela madeira, com certeza. Não é puxar saco, gente. E ela traz esse quentinho que você falou que nós somos com o ser humano é mais quente. Sim. Eu me sinto mais acolhida quando tem a madeira presente. E o MDF de Eucatex, como essa mesa aqui, você passa, você sente o relevo, não é aquele negócio liso, esquisito. É natural, né? É uma reprodução bem fiel ao natural. Como é que é essa relação? Isso funciona mesmo pra gente? Funciona num nível mais subjetivo, né? Então eu não tô consciente o tempo todo de que isso tá acontecendo. Mas quando eu ponho a mão e eu sinto automaticamente a resposta sensorial do meu corpo, só de falar, me arrepiei aqui, ó. A gente põe a mão, a resposta sensorial traz pra gente uma sensação de aconchego. Por quê? O natural, a natureza, ela é bela e perfeita, mas ela não é perfeita como esse material plástico. Né? Exato. Então, o material que ele é industrializado, naturalmente, ele vai ter esse aspecto assim como o microfone. Perfeito, certinho, correto. Ok. Mas o que ressoa com a gente, porque se a gente voltar na nossa história humana... É o imperfeito. É o imperfeito, né? E aí, então, assim, tem a questão sensorial, só que a nossa sensação não vem só do toque, não é só o tato, é a visão, é o olfato e tudo. E, por exemplo, pegando o exemplo dessa madeira aqui, ela reproduz os veios da madeira, que foi uma composição natural, só que quando eu vejo que o ambiente tem essas nuances de profundidade por conta da luz, a luz aqui bate de uma forma, que ela reflete de outra e tal, também traz essa sensação do aconchego. Então, ali no moodboard, né, que tem os 4 moodboards aqui no stand da Eucatex, tem um que ele é mais urbano conectado, que ele vai ser mais um concretão, vidro, metal e tal, e tem 2 que na hora que eu olhei, eu falei, olha, eu preciso ver qual que eu me identificaria mais. Que ele é uma tropical, e, né, um pouco mais quente, mais alegre, só que o outro é mais da sensação, da natureza e tal. E eu acho que seria um misto desses 2, mas pensando nessa questão, né, de identidade, o que você sente no ambiente e tal, essas nuances fazem o ambiente ficar mais quente, mais aconchegante. Não quer dizer que um ambiente todo mais liso não possa ser aconchegante. Porém, quanto mais texturas, mais agradável para os nossos olhos, para a nossa sensação. Aí vem, as casas de vó, por que elas tinham aquela questão de ser aconchegante? Porque era um crochê aqui, um crochê ali, um tapete
peludo ali, né? De pelo comprido ali, um sofá todo Tinha colorido, até no banheiro uma uns mancha, negócios esquisitos, tinha, né? Fazia de tricô, de crochê ali em volta pra pôr na tampa e tal. Era viva, era muita profusão. Filtro de barro. Filtro de barro, Tem gente que usa até hoje. Gente, se eu não me engano, é um patrimônio, né? Eu acho que o o filtro de barro é brasileiro, é né? brasileiro, mas virou um patrimônio aí, né? Foi premiadíssimo, inclusive, né? Super eficiente e tal. Então, assim, olhando por esse lado, o que faz a gente se sentir bem é quando a gente tem coisas que se complementam, itens, e essas texturas nos remetem a boas sensações, elas causam boas sensações na gente. Aí vem a decoração afetiva, aquela coisa de, casa com cara de casa. Casa com cara de casa. É daí que vem. E aí, a gente tá falando de negócio, você tá reformando a casa da sua família para virar um negócio. Isso. Mas a gente acabou de falar que as pessoas, de forma individual, se conectam com coisas diferentes, como o mood board, por exemplo, né, Ali? Como que você faz essa arquitetura ou a decor dessa casa para que ela atenda a um público que você não conhece? Porque quem vai contratar ali, alugar a sua casa por temporada, você não sabe quem é. Sim. E como que você faz para atender uma maior gama de pessoas? Como é que é isso? O desafio sempre vai desafio. ser. A gente não vai agradar todo mundo. Fato. Mas eu acho que existem algumas coisas numa ordem de prioridade que vem primeiro, independente da estética. Eu posso estar num ambiente que eu não me identifico, mas ele é confortável. Ele é gostoso de se estar, ele é bem iluminado, ele é arejado, ele provê o que eu preciso. O conforto. O conforto. Eu sou bem acolhido, bem recebido por ele. Entendi. A estética é variada. Vou contar uma experiência aqui pra você. Estive recentemente na Disney, no final do ano passado, e a casa que a gente alugou para uma plataforma de locação, eu fiquei num quarto do Star Wars. Incrível pra maioria das pessoas, só que eu não sou fã de Star Wars. Só que pela divisão de pessoas da casa e o que tava da minha família, sobrou pra você. Sobrou pra mim. E eu e um Chewbacca gigantesco na parede, LED colorido pra tudo. Só que a cama era uma delícia. Eu deitava, eu dormia, e eu acordava revigorado pro dia seguinte. Star Wars que nada, eu não me importei. Eu sabia que era característico e tava buscando um público. Acho que, inclusive, quem alugava aquela casa buscava pela decoração temática dos quartos. Tinha um outro que era da Mickey, da Minnie, do Mickey, enfim. Tal. Mas esse especificamente do Star Wars não conversava comigo. Só que o quarto era uma delícia. Era uma cama gigantesca, uns pelo menos isso, eu deitava, eu me abraçava, eu dormia, acordava, parecia que eu nem tinha andado não sei quanto no dia anterior. Então, essa primeira necessidade básica estando suprida, a questão estética, ela vai ser num segundo momento. Porém, eu acredito muito que o público vai se identificar, porque quem está viajando hoje para o interior de São Paulo está buscando sair um pouco dessa loucura que é São Paulo, sempre os urbanos e tal, indo para uma cidade turística, região serrana, aqui no interior de São Paulo, Circuito das Águas, e já está um pouco mais aberto a essa experiência um pouco mais rústica, natural, que é um pouco da pegada que a gente está fazendo ali no projeto para implantar essa casa, né, desse jeito. Bacana. E eu acredito que é o que a casa pede. A casa já teve praticamente 3 versões de projeto. A casa pede determinada coisa? Pra mim, sim. Ok. Não é aquela coisa, né, que a gente via sensitivas dos anos 90 na televisão, né? A parede chora, né? Mas não, na verdade é assim. Pra mim, a casa pede algumas coisas, como por exemplo, você esteve lá, né? Você viu a sala muito escura. Uma sala grande, boa, confortável, só que muito escura. Então a casa pede claridade, ela pede luz, ela pede calor. A gente tá resolvendo isso. A casa pede que ela continue sendo confortável, mesmo tendo ambientes com o pé direito um pouco mais alto, tradicional no interior, né? Característico e tal. Então, assim, a gente vai enxergando esses pontos e vai atendendo. Agora, a proprietária, que é minha cliente, que é minha mãe, no caso, né? Essa primeira casa, né? Minha cliente e tal, fez uma exigência pra mim. Eu quero tal estética, eu quero o piso padrão desse amadeirado, jeito. Eu quero uma cozinha com cara de cozinha. Olha eu dando spoiler aqui já, né? Olha. Eu quero uma cozinha com cara de cozinha do interior. Então, assim, eu também tenho que respeitar o pedido de quem tá ali, tá ali investindo, comprando o meu serviço, o produto final e tal. Mas, pra mim, a casa, ela pede que você siga um caminho, e nas reformas que eu fiz até hoje,
sejam para morar, ou para vender, ou para alugar, eu procuro respeitar bastante. E sabe onde que a gente consegue fazer o cliente entender Aonde? que a gente vai respeitar a casa? Na hora que bate um orçamento e você repensa, vale a pena investir tanto para ter uma mudança e essa mudança faz sentido para mim ou não? Entendi. Então, o investimento, né, ele é importante e ele vai balizando. Mas, fora essa parte de burocracia, de projeto e tal, técnica, tudo que a gente tem que resolver, a parte estética vem complementando. Vem complementando. E aí é um misto disso tudo, né? Muito legal. Eu queria falar uma outra questão de estética, Sim. e eu quero a sua opinião de profissional. Aí, ainda, eu tô aqui, gente, eu tô ouvindo, tô aqui passando a mão, não sei se vocês repararam. Eu tô aqui segurando uma mão na outra. Mas olha, a gente tá aqui na Revestir, o que mais vai ver a gente passando a mão em tudo, a gente enxerga com a mão, né? Enxerga. Acho que por isso que a pandemia pegou tão pesado na gente, né? A gente não podia encostar, não não deveria, né? Exato. Eu tinha medo. A Eucatex tem uma tecnologia exclusiva nas Américas que impede, que diminui, a gente fala que diminui a marca de dedinhos na superfície do MDF. E aí, na hora que a gente pega uma porta de armário para abrir, né? Então, quando você tem, por exemplo, um imóvel que essa semana tem uma família e semana que vem vai ter outra família, isso facilita na limpeza, não facilita? Facilita isso, na limpeza, com certeza. Né? E eu fico pensando, né? Essa escolha de um material que tenha essa tecnologia, ela impacta na hora do... Você vai falar para o cliente, olha, você vai escolher esse MDF por causa disso, disso e disso. E como é que funciona isso? Ontem eu passei por isso. É mesmo? Não foi exatamente com o MDF, mas eu já faço um paralelo. Gente? Não foi mesmo, você nem tava sabendo disso ainda. Não. Mas assim, eu vou fazer um paralelo. Tá bom. Tá? Porque a gente vai lá e já volta pra falar do MDF. Tá bom. Ontem, conversando com a equipe de obra, eles me perguntaram, mas você não vai fazer nicho no banheiro? E aí, automaticamente, me vem 5 vozes na cabeça. Todo mundo faz nicho no banheiro. Nicho no banheiro é o que tem de mais prático hoje em dia. Você não tem aquela prateleira pra fora da parede, tá embutido, é mais bonito. Eu falei, não. Por quê? A minha escolha é ter menos um nicho embutido na parede para me preocupar se os cantos estão limpos numa área úmida que várias pessoas vão utilizar sabonete, shampoo, creme e já vai ter uma tendência a sujar mais. Entendi. Posso estar escolhendo por não valorizar tanto o imóvel? Posso, mas se um dia vender o imóvel e alguém quiser fazer um nicho, pode, tem possibilidade. Mas hoje, pensando que é uma casa de veraneio que vai ser alugada para a temporada... Para facilitar a limpeza... E manutenção, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, agora fazendo paralelo dessa situação que aconteceu ontem com o MDF, imagina crianças comendo doce ou então uma coxinha, né? A festa de aniversário, uma toda engordurada, vai, abre, pega, mexe. No final, a dificuldade de manter o ambiente com a limpeza esteticamente e tal, é muito maior. Então, esse tipo de tecnologia, às vezes, né? Até engasguei aqui, né? O pensamento vai mais rápido às vezes. Mas assim, às vezes muitas pessoas perguntam, mas por que eu tenho que escolher um produto e não outro? Para mim, é a tecnologia embarcada, que vem junto, que facilita a nossa vida, que responde por si só. Com certeza, e por isso que você tem que conhecer todos os materiais. Isso. E daí eu vou te dar uma notícia. Não sei se você sabe, né? Mas uma outra tecnologia que a Eucatex tem também nos MDFs, mas também nos pisos, é o Bacterban e o Bacterban Shield. Aí depende do piso, que é exatamente impedir a proliferação de vírus e bactérias nas superfícies. Então, vem de encontro, eu nem ia lembrar de falar isso, vem de encontro com o que você está falando da questão de asepsia, né? Então, quando a gente impede a proliferação de vírus e bactérias, inclusive o do Covid, eu melhoro a... Como é que eu posso dizer? Aí você não vai fazer propaganda disso no aluguel da sua casa, mas... vai facilitar na sua manutenção? Eu ia falar uma palavra, mas eu perdi aqui. Se você lembrar, me fala. Mas assim, eu entendi essa pergunta. Eu acredito que facilite, mas por outro lado, me deixe muito mais tranquilo. Por quê? Eu sei que eu não tenho que me preocupar tanto
Isso não significa você deixar Você de não- lado, claro. não fazer, mas com essa questão, quando for trocar de um hóspede para Pra outro, outro. ou então no dia a dia. Eu tenho um filho eu fui a criança super alérgica, sou Aham. extremamente alérgico, né? Tomo também praticamente sou. antialérgico com muita frequência e tal. Então, assim, essas tecnologias, como a Eucatex vem trazendo, garantem para mim que se a gente tiver uma situação, não é o que vai acontecer especificamente nessa casa, Tá. mas se a gente tiver uma situação, tem um cliente que tá com esse problema, de um quarto todo planejado, a cama embaixo da janela, Tá. de lado assim, no quarto, só que a casa tem um vício da construção que infiltra água pela parede e a parede soa por dentro. Ah, E a gente levantou o colchão e está inteiro mofado, embolorado por dentro. E a criança sofrendo na casa. E aí, qual é o diagnóstico? A gente tem que tirar essa cama daqui. Não tem como salvar, não mais. Mas se eu tenho um produto que me ajuda a evitar, a manutenção periódica da casa já torna o ambiente mais saudável. E depois da pandemia, aí é uma ordem mesmo, né? A gente precisa Ok. deixar os ambientes saudáveis. É isso, esse é o caminho, legal. sabe? Eu gostei muito. Eu também. A gente já tá se encaminhando pro final Ah, legal. desse nosso bate-papo. Se deixar, a gente vai falando, né? Que a gente vai O dia falando. inteiro. Eu queria saber se você quer finalizar com alguma coisa que você acha que a gente ainda não falou sobre essa questão de escolhas para casa que vai virar um negócio. Eu acredito que a gente precise muito considerar o racional, que é o financeiro, que é o que é possível fazer, o que não é, o que vale a pena. Mas a gente não deixar de lado o emocional nessas escolhas. Porque senão fica frio demais. Porque se eu fizer toda a escolha baseado no meu racional, ok, eu tenho uma casa 100% racional. Só que como, vou até fazer um comentário aqui, como minha psicóloga diz, né, minha terapeuta que tá me Aham. acompanhando há anos aí, no dia a dia a nossa escolha é praticamente emocional. Emocional. As nossas escolhas não são racionais. Então, a gente não precisa deixar ser levado 100% pelo emocional. Tá. A gente não esquece que existe o racional, mas deixa ele falar um pouco mais alto também. Que daí eu acho que a chance da gente ser mais feliz no nosso ambiente ou criar um espaço para receber as pessoas. Eu tô criando um espaço para receber como se fosse receber na minha casa. E né? Receber legal. na minha família, Aham, né? aham. Então, esse emocional ele tá falando mais alto, eu recomendaria isso. Pra gente ser feliz em casa. Fica a dica, hein? É. Emocional para ser feliz em Eu casa. acho. Você sabe que eu tô me mudando agora. Sim. E aí nós vamos começar a fazer algumas escolhas. E eu vou lembrar disso, de sempre deixar o emocional. Eu sou uma pessoa muito prática, muito Engenheira, lógica. né, gente? Não tem como, né? E muitas vezes eu deixo o emocional de lado. Mas dentro de casa a gente quer relaxar e a gente precisa do cheguei, né? Então, com isso, eu me despeço também. Te agradeço muitíssimo por esse bate-papo, por você ter aceito estar aqui com a gente. E, pessoal, até a próxima!